Olá, bora mergulhar hoje na anatomia de um argumento daqueles matadores. A gente vai dissecar um artigo de opinião para entender passo a passo como é que se constrói uma argumentação que realmente convence. E aí vem aquela pergunta, né? Como é que se constrói um argumento que convence de verdade? A boa notícia é que isso não é mágica, é pura habilidade. É uma técnica que, quando a gente entende a estrutura, dá para aprender e até dominar. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: um artigo de opinião é muito mais do que só uma lista de fatos. É, na verdade, uma persuasão bem estruturada, montada com todo o cuidado em volta de um tema que gera debate. E para guiar essa nossa análise, a gente não vai tirar nada da cartola. Vamos usar critérios oficiais baseados nos descritores do programa Redação Paraná do Governo do Estado. São essas diretrizes que mostram o que faz um artigo de opinião ser realmente bom. E tudo começa com o que se chama de questão polêmica. Ou seja, o artigo tem que tratar de um tema relevante, que divide opiniões, que desperta o interesse. Pensa bem, se todo mundo concorda, não tem por que argumentar, certo? Sem controvérsia, não existe debate. Agora, vamos dar uma olhada no esqueleto da coisa. Todo argumento forte tem uma estrutura central, quase como uma planta baixa, que a gente pode seguir para construir nosso próprio raciocínio de um jeito claro e poderoso. E essa estrutura se divide basicamente em 5 estágios. Começa com um título, para pescar a atenção, depois vem a contextualização, que prepara o terreno, aí o coração do artigo, a tomada de posição, a famosa tese, e, claro, a argumentação para defender essa tese e, por fim, a conclusão para amarrar tudo. Ok, a teoria é ótima, mas é na prática que a coisa acontece de verdade. Então, vamos analisar um artigo real chamado Aperte o Verde, confirma? Para ver cada uma dessas etapas em ação. O primeiro passo, então, é o contexto. A introdução tem que fisgar quem está lendo e preparar o cenário para o debate. E um jeito muito bom de fazer isso é usar um fato histórico ou algum evento atual para puxar o assunto. E é exatamente isso que esse artigo faz. Ele já começa com uma viagem no tempo, lá para a República Velha, falando do voto de Cabresto. Essa referência histórica já estabelece o tema da consciência política de um jeito bem inteligente e que desperta a curiosidade. Logo depois do contexto, vem a parte mais importante de todas, a tese. É aqui que a opinião central aparece, de forma clara e direta. É literalmente o coração de todo o argumento. E olha só como o texto faz isso. Depois de preparar o terreno, ele joga a pergunta no ar e já responde, na lata. Óbvio que não. Sem rodeios, sem enrolação, a posição está clara, e o resto do texto vai ter que se virar para provar esse ponto. Com a tese na mesa, chegou a hora da argumentação. É aqui que entram as evidências, o raciocínio que vai sustentar aquela opinião. É a hora de mostrar por que a tese faz sentido, usando lógica, usando exemplos. E o primeiro argumento do texto é genial. A ideia aqui é que o tal voto de Cabresto não acabou. Ele só mudou de cara. E para provar, o autor usa um exemplo do mundo real, bem concreto, a troca de voto por uma pilha de tijolos. Isso torna um argumento palpável, fácil de visualizar. Agora, uma técnica um pouco mais avançada, mas muito poderosa, o contra-argumento. É um movimento quase de xadrez. A pessoa antecipa o que o outro lado diria e já quebra aquele argumento, o que acaba fortalecendo a própria posição. E olha que brilhante, o autor apresenta a visão oposta, a de que temos educação política no Brasil, para logo em seguida descartar com um "que piada". E claro, depois ele explica por que essa ideia é furada, já desarmando quem pensava em usar esse ponto. Muito bem. Vimos a estrutura básica, o esqueleto. Agora vamos para as ferramentas mais refinadas, aqueles elementos que transformam um texto bom em um texto realmente persuasivo. Se a gente voltar lá nos critérios oficiais, vamos encontrar 2 pontos-chave: marcas de autoria e adequação linguística. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, a voz de quem escreve é única? Os argumentos são variados e convencem mesmo? O texto flui? É claro? É coerente? E aqui está um segredinho para ter uma voz forte no texto, não dá para se apoiar num tipo só de prova. Repara como esse artigo mistura de tudo um pouco. Tem fato histórico, como o voto de Cabresto, tem exemplo do dia a dia, como a pilha de tijolos. Essa mistura de fontes é o que torna um argumento muito, muito mais robusto. E, para fechar, a gente chega na conclusão. O objetivo aqui não é só fazer um resuminho do que foi dito, é principalmente deixar uma impressão marcante, uma ideia final que fique ecoando na cabeça de quem leu.
E esse final aqui é um exemplo perfeito disso. Ele reforça a ideia central, a necessidade da consciência política, e aí, de forma muito inteligente, ele volta lá para o título do artigo com a pergunta: confirma. Isso cria um ciclo perfeito, fechando o texto de um jeito poderoso e que fica na memória. Ao entender essa estrutura toda, fica claro que um argumento poderoso é uma construção. É uma forma de organizar as ideias para que elas sejam ouvidas. Então a pergunta que fica no ar é: qual debate por aí está precisando de uma nova voz para participar da conversa?